presença. Te apresentamos, Senhor, o teu servo, irmão Pedro, que vai nos trazer a tua santa palavra. Fala o nosso coração, abençoa o teu servo, dando a tua graça, a revelação da tua santa palavra, enquanto ele prega, Senhor. Vai fazendo a tua obra por meio da palavra, convertendo, salvando, curando, animando o povo em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão nessa posição, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, irmãos, capítulo de número 5, do verso 1 ao 12. Enquanto você procura, quero externar aqui a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade que nos é confiado, também pela vida dos nossos pastores, pastor Leandro, que já tem aí feito a escala de todos os pregadores de terça. Vai ser bênção, irmãos, não deixe de vir, pois esse sermão da montanha é considerado, irmãos, o cerne, ou seja, a alma do Evangelho. Podemos dizer que é a coluna vertebral do Evangelho. Então, irmãos, é muito importante para o crescimento nosso e também o entendimento nosso acerca do reino de Deus. Amém, irmãos? 5 de Mateus, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome, ou por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Se assentem glorificando a Deus. Nós também cumprimentamos nossos obreiros, os irmãos que estão nos dando a honra de estar conosco, e glorificamos a Deus e rogamos vossas orações em nosso favor. Irmãos, é um tema muito sugestivo e também de grande interesse para a Igreja de Cristo. Nós conhecemos o livro de Mateus e bem sabemos, irmãos, que esse evangelista apresenta Jesus como rei. Jesus como rei, o enviado de Deus. E nos primeiros versículos nós podemos ver ele mostrando a genealogia desse rei, também mostrando esse rei onde nascera a estrela, também anunciando o rei dos judeus. Enfim, nós vamos ver aqui, irmãos, nesse livro, que Jesus verdadeiramente, como cantou os irmãos, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Mas, irmãos, o que nos chama a atenção é que esse sermão do monte, como já falamos, alguns consideram ele a alma do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o resumo de todo o ministério de Jesus aqui na terra. E esse sermão do monte, irmãos, nós vamos abordar hoje aqui as bem-aventuranças do reino. Mas ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai finalizar ou vai terminar no capítulo 7. E esse sermão do monte, ele vai trazer ao conhecimento dos discípulos de Jesus e daqueles que o seguiam
as características do reino de Deus e também, irmãos, os valores desse reino, a moral desse reino, os deveres desse reino. Então é tão de suma importância, irmãos, estudarmos, pois a partir dessas terças-feiras que nós estaremos estudando, nós já tivemos aqui lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2022, nós tivemos sobre o Sermão do Monte, e foi de grande valia. Eu acredito que será de suma importância para todos nós. A começar, irmãos, desse livro, ou seja, nesse capítulo 5, onde, irmãos, a ocasião nos mostra, no versículo 1, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Quando eu lia isso, irmãos, meu coração se remeteu a Moisés. Quando Moisés tirou o povo de Israel, o povo hebreu, da terra do Egito, da terra da escravidão, e agora leva o povo de Israel ao deserto. E se nós pararmos para pensar, irmãos, um povo que era acostumado, tinha já nas suas entranhas o sentimento de ser servo, ou seja, de ser escravo, agora eles iam entrar em uma nova vida, uma novidade de vida. Eles já não eram mais escravos de Faraó, mas sim, agora seriam livres. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus chama em particular Moisés e leva ao Monte Sinai, onde ali no Monte Sinai Deus escreve em tábuas de pedra a lei ao seu povo. Qual era as normas para que aquele povo vivesse como uma nação, como um povo escolhido. Agora é interessante pensar, irmãos, que no Monte Sinai nós vamos ver o povo de Deus enfrentando, passando, vendo raios, trovões, escuridão, ouvir um sonido de trombeta, e até mesmo os animais que tocassem no pé da montanha, no pé do Monte Sinai, eram apedrejados. Ninguém poderia chegar perto do Monte Sinai. Até o dia em que Moisés desceu com as tábuas da lei escritas em pedras. E nós conhecemos a história, não vamos aqui ir a fundo, mas nós sabemos que ele encontrou o povo ali cultuando a um bezerro de ouro. Ele quebra as pedras, depois tem que subir novamente, porque o coração do povo era totalmente afastado de Deus. Irmãos, aqui nós podemos, se nós traçássemos um paralelo, podemos ver aqui, Jesus não é Moisés, é superior a Moisés. E o que Jesus vai falar aqui a esse povo, não era escrito em tábuas de pedra, porque já era uma profecia, se não me falha a memória, em Jeremias, que Deus disse: eu colocarei as minhas leis no coração dos homens, no coração do meu povo. Então é isso, quando nós vimos Jesus agora olhando para aquela multidão e os seus discípulos que estavam lhe seguindo, aquelas pessoas estavam vivendo uma novidade de vida. Precisavam aprender, precisavam ser ensinados de como agora viver no reino. Que reino é esse? Reino que João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 17, vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino que é confirmado pelo próprio Jesus no capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: desde então começou, depois que morreu João Batista, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, vai dizer assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas como viver nesse reino? De que maneira nós vivermos nesse reino? Se os irmãos, vamos pensar um pouquinho no capítulo 5, versículo 17 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas eis que tudo se fez. E agora, como viver esse novo tempo, essa nova história, ou essa nova vida? De que forma vamos viver no reino de Deus? De que maneira? Qual é a vontade de Deus?
De que maneira nós podemos servir a Deus de modo que possamos agradá-lo e adorá-lo realmente na beleza da sua santidade. Porque uma coisa, irmãos, é nós servirmos a Ele de corpo, alma e coração. Outra coisa é nós servirmos apenas de lábios e o coração longe da presença de Deus. É por isso que quando Jesus olha para aquela multidão e vê os discípulos, e é interessante que lá no Monte Sinai ninguém poderia se aproximar do monte. Agora ali estava o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e ele estava recebendo os pecadores, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam distantes, eram bem-vindos, porque agora ele tinha uma palavra que lhes trazia esperança. Ele dizia: felizes são aqueles que participam desse reino. E nós vamos aqui aprender então, irmãos, nesse capítulo 5, algumas coisas que parecem até que contrapõem ao pensamento do homem, que vai na contramão, irmãos, da lógica humana. Por exemplo, o versículo 1: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A lógica humana não é feliz o pobre. Na lógica humana, feliz é o rico. Aquele que bate no peito e diz assim: eu tenho, eu sou, eu posso, eu faço. Mas aqui Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. E aquela multidão olhando disse assim: que história é essa? Irmão, bem-aventurança para nós irmãos para nós não ficarmos aqui. Bem-aventurança, irmãos, quer dizer felizes. Felizes. E em uma aplicação, irmãos, da nossa revista que nós fizemos leitura, diz: bem-aventurado. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade oferecida pelo Mestre. A palavra original no grego significa a bênção divina em contraste com a felicidade humana. A palavra no original grego significa a bênção divina em contraste com a felicidade humana. Bem-aventurados pobres de espírito. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo: bem-aventurado aqueles que se consideram dependente de Deus, dependente do Pai, dependente do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobreza material, não é pobreza, irmãos, de recursos financeiros, mas é uma pobreza, um reconhecimento de que eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu não sou, mas o meu Deus é. Bem-aventurados os pobres de espírito é aquele em quem não se encontra orgulho, não se encontra soberba, não se encontra vaidade. Pobre de espírito é aquele que, além de considerar-se dependente de Deus, ele reconhece. O próprio Jesus, dando os seus ensinos, ele vai dizer: reconhece o outro maior que você. Mas infelizmente, irmãos, na lógica humana nós temos a ideia, e alguns até mesmo têm essa ideia: se eu não canto, não vai acontecer nada. Se eu não prego, não vai acontecer nada. Se eu não faço, não vai acontecer nada. Mas o pobre de espírito é aquele que o Senhor lhe capacita, o Senhor lhe dá graça, e ele diz: seja glória, honra para o Senhor, o louvor, a adoração é para Ele. Os méritos é do Senhor, a adoração é para o Senhor. Então, irmãos, esse ensino de Jesus vai trazer totalmente fora da lógica, parece um paradoxo aos ensinos ou à lógica humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão mais uma vez eu repito, a lógica humana: felizes são quem não chora.
Agora, se fosse, mas esse choro aqui também, irmãos, não é um choro de chorar, porque senão as crianças seriam as mais bem-aventuradas, porque elas choram mesmo. Esse choro aqui, irmãos, não é um choro de tristeza, não é um choro de perdas, não é um choro, irmãos, de amargura. Esse chorar é um choro, irmãos, daqueles que amam a Deus e que servem o seu maravilhoso nome. A ideia popular é que são felizes aqueles que não têm motivos para chorar. Mas nós podemos ver, irmãos, pela Bíblia Sagrada, e podemos dizer, irmãos, que, como falamos, esse choro não é o choro de tristeza, porque existem muitas, irmãos, tristezas que não serão consoladas. Se fosse o choro de tristeza, o inferno não existiria, porque a Bíblia diz que no inferno será choro, lamento e ranger de dentes. Então felizes não são esses que choram. Qual é o choro que será consolado, queridos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual o choro que nesse reino é consolado? Qual é o choro que choramos, que seremos consolados? É o choro, irmãos, é o choro, irmãos, quando nós temos em nosso coração o mesmo sentimento que havia em Jesus. Quando nós temos o mesmo sentimento que havia em Jesus. É o choro, irmãos, do reconhecimento e de entendermos, irmãos, que dependemos exclusivamente do Senhor. Por que eu falo que é o choro ou o sentimento que havia em Jesus? Porque quando Jesus, irmãos, olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou porque viu o seu povo, a quem ele amava e queria tão bem. Ele disse, há tanto tempo, como eu gostaria de ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintuinhos. Como eu queria protegê-los, como eu queria estar com vocês. Mas ele via a dureza do coração do seu povo, e poderia ver que era um povo que havia, irmãos, em seu coração a irrepreensão. Não aceitava a repreensão. Bem-aventurados que choram. Enquanto li essa palavra, eu dizia, Senhor, nós precisamos voltar a ter lágrimas, sentir o que Jesus sentiu ou sente. Quando nós vemos, irmãos, ao nosso lado, ao nosso derredor, quando nós vemos as circunstâncias que estão ao nosso derredor, em que nós podemos ver tanta corrupção, tanta maldade, tanta imoralidade crescendo, e nós ficamos indiferentes. Se tornou normal, se tornou, irmãos, algo, parece que nós aceitamos. Quando alguém diz assim, fulano não resistiu e saiu da igreja, tinha que sair mesmo. Não obedeceu, não quer obedecer, tem que sair da igreja mesmo. Fulano e fulana se separaram. Irmãos, o que é para nos causar muitas vezes dor, tristeza, para nós chorarmos aos pés de Jesus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração fica indiferente, falta-nos percepção, falta-nos sensibilidade espiritual, pois as coisas se tornaram tão normais. A notícia, irmãos, uma notícia de que o pai ou a mãe matou o filho, ou o filho matou o pai, isso já não nos causa muitas vezes dor, porque é normal. E aqui Jesus estava dizendo, bem-aventurados que choram. Quando nós olhamos, irmãos, não só para a nossa vida, não só para os nossos problemas, não só para as nossas dificuldades, mas quando nós olhamos com o amor de Deus, dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque são vidas que estão partindo para a eternidade sem salvação. Bem-aventurados que choram.
quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para as nossas fraquezas e reconhecemos que somos pecadores, mas temos um Deus que cuida de nós e tem misericórdia da nossa vida. Bem-aventurados que choram. Que bom se nossos olhos fossem como os de Jeremias, que chorava pela perda e pela indiferença do seu povo. Que bom se, como nós fizéssemos a oração de Jeremias, pedindo que os seus olhos, suas lágrimas fossem seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, e nós chorássemos pela perda, ou seja, pela miséria do povo de Deus. Disse o pastor Leandro que nós estamos indiferentes, que a apostasia tem tomado conta de nossas igrejas. É verdade, é verdade. Em razão de que, irmãos? Pois nós muitas vezes não choramos, não temos mais tempo para chorar, não temos mais tempo de nos humilhar na presença de Deus. Mas felizes, a Bíblia diz, é aqueles que choram, porque eles serão consolados. Tem gente que chora, irmãos, porque perdeu ou morreu um animal. Tem gente que chora porque perdeu dinheiro. Tem gente que chora porque perdeu isso, perdeu aquilo. Mas se disser uma alma se perdeu sem salvação, a gente não chora. A gente valoriza as coisas e não valoriza as pessoas. E é isso que Deus quer nos mostrar, é isso que Deus quer falar conosco. Aqueles que fazem parte do seu reino choram, mas não é o choro de arrependimento, de amargura, não é o choro, irmãos, de perda por coisas, mas é um choro de quebrantamento na presença de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, aqui, irmãos, olhando para essa passagem bíblica e olhando naqueles dias em que Jesus estava ministrando esse sermão, eram bem nos dias em que Pôncio Pilatos estava governando, e naqueles dias João Batista tinha perdido a sua vida ao fio da espada. Lhe serviram a cabeça de João Batista em uma festa de homens maus, homens ímpios. Os irmãos conhecem a história. E aí de repente Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, mas não são os poderosos, não são os fortes que estão no domínio. Não são os poderosos, não são os exércitos do romano que impera, que domina, que conquista a terra, que obtém a terra, que se aposta da terra, como agora os mansos herdarão a terra. Porque os poderosos até podem tomar a terra, mas o herdeiro é o manso. Quem vai herdar a terra são os mansos. Os poderosos podem até se apropriar, mas quem vai herdar são os mansos. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu tirei aqui um comentário da Espada Cortante, de Orlando Boyer, muito interessante, muito boa, que vai dizer assim: a mansidão é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia e a inimizade, com toda a cortesia. A mansidão para com Deus consiste em aceitar todas as suas providências sem murmurar, sem mostrar mau humor e nem dar lugar a qualquer oposição. A mansidão é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia e a inimizade com toda a cortesia. Jesus estava dizendo para eles, irmãos, como eles deveriam, quais eram as qualidades de quem faz parte do reino de Deus. Quais são as virtudes de quem faz parte desse reino? É pobre de espírito,
não é orgulhoso, não é vaidoso, não é autoconfiante, é dependente de Deus. É aquele que chora, aquele quebrantado, não é aquele que não demonstra suas emoções, mas é aquele quebrantado, é o manso. Orlando Boyer vai dizer que a mansidão é aquele que enfrenta o ódio, enfrenta, irmãos, a calúnia, sem muitas vezes baixar o nível de também tornar-se um odioso, rancoroso. Pode falar, pode lhe maldizer, pode dizer alguma coisa contra, mas ele, antes de reagir, ele entende: eu faço parte do reino de Deus, eu não preciso baixar o nível, eu vou permanecer na presença de Deus. Deus é que me justifica, Deus é que é o meu advogado, eu tenho um advogado fiel, ele vai lutar essa causa por mim. Não, mas eu não sou tapete do inimigo, eu não sou cavalo do inimigo. No meu tempo eu usava facão, e se deixar eu... Bem-aventurados mansos. Sabe, irmãos, ter autocontrole, ter domínio próprio, é tão difícil, irmãos, é tão difícil. Tem coisas que nós somos testados, até mesmo quando circulamos com o nosso automóvel, nos falta muitas vezes tranquilidade, nos falta paz, nos falta, irmãos, sossego, porque vivemos dias de corre-corre, somos angustiados, corremos contra o relógio, corremos, irmãos, muitas vezes pelas nossas obrigações, pelos nossos deveres. É difícil, irmãos. Mas Jesus disse: bem-aventurados os mansos. Em outras palavras, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, irmãos. Mas essa mansidão não quer dizer, irmãos, que Jesus era manso, mas ele também é leão da tribo de Judá. Essa mansidão não é mansidão, né, da gente andar assim, né? Quanto se mexe as pernas, mas pisa no crente manso, no calo do crente manso. E nós somos provados, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que somos mansos, mas tem um vizinho lá que é usado pelo inimigo, larga o cachorro na frente da casa, e lá vai o vizinho brigar com o vizinho, e aí o inimigo diz: mas diz que é crente. Vai para a igreja, diz que é crente, está brigando com outro vizinho, para escarnecer, irmãos. Mas aqui a mansidão então é a graça que enfrenta o ódio, a calúnia, a inimizade com cortesia. Amém, irmãos? É autodisciplina. Vamos correr aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os súditos do reino de Deus têm fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça sobrepõe a fome e sede de comida. No capítulo 6, versículo 33 de Mateus, o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fome e sede de justiça é quem tem desejo, é quem tem anelo, é quem sente a necessidade de fazer o bem, de fazer aquilo que agrada a Deus, de fazer aquilo que glorifica a Deus. Eu sou crente, mas eu não sou fiel nos meus negócios. Eu sou crente, mas eu usurpo o pequeno, eu usurpo o trabalhador. Eu sou crente, mas eu sou, meus negócios é lá. Sou crente aqui. Não, quem é súdito, quem faz parte desse reino, tem fome e sede de justiça. Faz a justiça, porque a justiça de Deus é sobre todas as coisas, e o nome do Senhor é glorificado.
Mas infelizmente tem crente, irmãos, que não dá bom testemunho, não. Porque já não tem mais fome e sede de justiça. Tira vantagem de qualquer coisa, tira vantagem. Mas não quer, às vezes, dar braço a torcer. Às vezes tem um trabalhador que vai lá e, quanto é o teu trabalho? É 150, te pago 100. Já usurpou. Mas se fosse ele fazer, ele disse, eu faço por 200. E não dou, eu dou valor para o meu trabalho. Por que não dá valor para o trabalho do irmão? Isso é injustiça. Justiça é quando nós tratamos as pessoas da mesma forma que queremos ser tratados. Jesus disse, se vocês quiserem que os homens vos façam bem, fazei primeiro. Mas tem crentes que só tiram vantagem, cometem injustiça. Fome e sede de justiça. Nós precisamos em tudo, não só na igreja, não só no púlpito, mas aonde nossos negócios, no nosso dia a dia, nós precisamos que todo mundo olhe para nós e diga, aquele ali é um crente, aquela ali é uma crente, ele é um homem de Deus, ele é um servo de Deus, ele é diferente, porque eu tratei com ele e ele cumpriu. Amém, irmãos? Fome e sede de justiça deve se sobrepor à fome e sede de comer, de beber, mas sim de fazer a vontade de Deus, de buscar a fazer a vontade de Deus, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse diz a palavra de Deus, diz, quem está sujo, suje-se ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é limpo, se limpe-se ainda. A palavra de Deus é maravilhosa. Isso aqui faz parte, irmãos. É o cerne, ou seja, é a alma do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que é a alma? Porque Jesus não nos chamou para nós vivermos uma vida que nós vivíamos outrora, de engano, de pecado, de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Deus nos chamou para vivermos uma vida de acordo com a sua vontade. Sabe por quê? Porque você não é um João ninguém, você é filho do rei. Você faz parte desse reino e em breve você entrará nas bodas do Cordeiro juntamente com a igreja de Cristo. Bem-aventurado os que têm fome. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, eu gosto de um conceito de misericórdia que é a seguinte: misericórdia é dar a alguém não aquilo que ela merece, mas aquilo que ela necessita. Eu tenho isso como aprendizado para mim. Misericórdia é dar a alguém, a outrem, não aquilo que ela merece, mas aquilo que ela necessita. Às vezes tem coisas que as pessoas fazem, até os nossos filhos fazem, e eles merecem castigo, eles merecem ser repreendidos, eles merecem ser castigados, mas a misericórdia ela contrapõe aquilo que a pessoa merece, mas ela necessita muitas vezes de perdão, de compreensão, de ensino. E às vezes a gente não encontra misericórdia, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Porque às vezes a gente quer viver uma vida tão justa, tão santa, que a gente se incomoda com a fraqueza do nosso irmão. E aí as pessoas começam a dizer, aquilo é fulano lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque ele anda desse jeito, porque ele anda daquele. Mas o que ele merece é castigo? Ele merece, mas ele também merece o perdão. Ele necessita de misericórdia, ele necessita de ajuda. Ficou no meu coração a mensagem que o pastor João estava ministrando, a última ministração do pastor João. Ele falava sobre o jovem Eutico, e aquilo ficou uma revelação gloriosa, em que ele disse: o culto não podia parar, o culto era mais importante, a adoração era mais importante, mas morreu um jovem. Ele disse: Paulo parou o culto,
Porque não adiantava continuar pregando, não adiantava continuar adorando a Deus, se tinha alguém morto no meio da igreja. Misericórdia, irmãos, é nós oferecermos não aquilo que a pessoa merece, mas aquilo que ela necessita. E Jesus diz assim, ó, se tu for misericordioso, você também alcançará a misericórdia. Às vezes a gente via as pessoas se acusando, se afrontando, irmão, brigando um contra o outro, questionando um contra o outro, e entrando, irmãos, às vezes discussão, e qual quer ser mais santo que o outro? Eu aprendi quando era pequeno, muito pequeno ainda, e eu gostava de jogar futebol ali com meus colegas, com meus amiguinhos ali, e também vinha nos coral infantil, cantava, e às vezes alguém falava, mas tu não canta na igreja? E aí eu comecei e achei Mateus 7:1, Mateus 7:1, aí as minhas irmãs falavam alguma coisa, e eu dizia, Mateus 7:1, não julguei para não sejais julgados. Tem gente que gosta de julgar. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para ter um coração misericordioso, para abraçar quem precisa ser abraçado, para levantar quem está caído, para ir em busca daquele que se perdeu. Mas parece que quando nós colocamos uma gravata, um casaco, pegamos a Bíblia, nós nos transformamos. Mas Deus sabe perfeitamente como está o nosso coração, como está dentro da nossa alma. Muitas vezes é nós que precisamos da misericórdia de Deus, somos nós que precisamos do perdão de Deus, somos nós que precisamos da ajuda de Deus, porque nós somos falíveis, mas temos um Deus que é grande e poderoso e que cuida de nós, está disposto a nos ajudar, a nos ensinar a como servi-lo melhor, queridos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 7:1, nós vamos estudar também, vai dizer, da mesma medida com que julgares, será julgados. Quanto mais nós julgamos as pessoas, nós vamos ser julgados com a mesma medida. Com a mesma medida. É por isso, irmãos, que nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Oramos, buscamos, não podemos nos conformar com o pecado, não podemos nos conformar com o mundo, mas nós precisamos pedir a Deus que possamos fazer a sua vontade, que a palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Achei uma frase tão linda, irmãos, que também está nesse livro Espada Cortante de Orlando Boyer, é muito antiga. Ele vai falar assim, irmãos, que Cristo, no seu amor, nunca oferece aos homens o que é impossível obter, e nunca marca um alvo que não podemos alcançar. Ele nos fala de um coração limpo, porque isto é possível. Fala-nos em ver a Deus, porque isto é motivo sublime, de sublime gozo para nós. É impossível ter um coração limpo? Não é impossível. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é impossível. Embora, irmão, muitas vezes nós não conseguimos, infelizmente, nós não conseguimos colocar um filtro naquilo que entra em nós, naquilo que ouvimos, naquilo que vemos. Mas se nós olharmos e lendo a palavra de Deus, aprendermos que Jesus está dizendo, feliz, alegre, tenha a vida contente, tenha a vida completa, aquele que é limpo de coração. Aí nós podemos achar uma razão de filtrar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos, porque aquilo que ouvimos muitas vezes afeta o nosso coração, nosso espírito.
com raiz de amargura, com rancor, com ódio, com inveja, dissensão. Às vezes por dentro somos tão lindos, mas às vezes por fora somos tão lindos, mas por dentro estamos cheios de coisas, sujeira, amargura, desgosto, remorso, ciúmes. Não conseguimos ver o nosso irmão prosperar, o nosso irmão crescer. Nós ficamos, não era para ser ele, era eu. Bem-aventurados limpos, porque eles verão a Deus. É possível ou não é possível? É possível. É possível ter um coração limpo. O salmista vai perguntar assim: quem subirá no monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. O salmista vai perguntar: como purificará o mancebo o seu caminho, observando a tua palavra? E o salmista ainda vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O coração que tem a palavra de Deus, irmãos, é um coração purificado pelo sangue de Jesus. Que Deus nos ajude. Muitas vezes nós sofremos os apelos do inimigo, sofremos os apelos do mundo, vimos tanta injustiça, vimos tantas coisas, irmãos. Às vezes o inocente sofrendo, sendo perseguido, enquanto o culpado é livre e faz o que quer. Mas nós precisamos pedir para Deus que Ele nos conceda um coração lavado pelo seu precioso e maravilhoso sangue. Diz aqui, vou ler mais uma vez aqui, gostei dessa parte: Cristo, no seu amor, nunca oferece ao homem o que é impossível. Jamais Ele vai te oferecer algo que não é possível. Alguém disse: mas é difícil. É muito difícil ser crente, é difícil. Não é impossível. Não é possível. Porque Jesus nos chamou, irmãos, para vivermos para uma vida para Ele, para andarmos com Ele, e para um dia trocarmos a nossa cruz por uma coroa de vida eterna. Ele disse: aquele que for fiel até o fim será salvo. Então não é impossível. Bem-aventurados pacificadores. E aqui nós vamos correr, irmãos, pacificadores. Não é só aqueles que têm paz, mas é aqueles que promovem a paz. Aonde ele vai, se tem guerra, ele promove a paz. Ele não só tem paz no seu coração, mas ele também passa às outras pessoas. Ele pacifica. Se tem tormenta, ele pacifica. Se tem algum xismezinho, ele vai lá e pacifica. Se tem alguma discórdia, ele vai lá e pacifica. Bem-aventurados pacificadores. Mas tem pessoas que parecem que têm prazer. Mas eu não gosto do pastor Leonardo. É porque ele é assim mesmo. Ao invés de falar diferente, coloca mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Mas Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Aquele que traz paz, que gera paz, que promove a paz. Amém, irmãos? Isso são, irmãos, valores que têm os súditos do reino. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Finalizo aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não sofrem perseguição porque são ou porque têm, é por causa da justiça. Tem pessoas, irmãos, que têm a síndrome da perseguição. Às vezes vem à igreja, não tem oportunidade de cantar e já sai da igreja dizendo, murmurando: estão perseguindo, estão querendo acabar com o meu ministério, não ganho mais oportunidade. O irmão não me deu paz do Senhor. Isso não é sofrimento, isso não é perseguição. Jesus disse: bem-aventurado quando perseguirem vocês por causa da minha justiça. Ou seja, irmãos, em outras palavras, vamos resumir aqui, já vamos finalizar.
esse livro, esse Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Esse Sermão do Monte, irmãos, não significa, são 8, diga comigo, 8 bem-aventuranças. Não significa, irmãos, que existem 8 tipos de discípulos. Não significa que existem 8 tipos de crente. Que cada um de nós temos uma qualidade ou uma característica do reino de Deus. Não. Essas bem-aventuranças, Jesus estava dizendo que cada um de nós que somos parte desse reino, somos súditos desse reino, que somos filhos de Deus, cada um de nós temos que ter essas qualidades que estão aqui no capítulo 5 de Mateus. É por isso que alguns estudiosos dizem que é impossível. Não é impossível. Se nós colocarmos colocarmos em prática o versículo de número 3, se nós reconhecermos que nós somos pobres de espírito, e dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não vou conseguir sozinho, mas contigo eu serei vencedor. Eu até talvez não possa continuar assim, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, vai me abençoar e vai me dar força para eu ter essas qualidades do reino de Deus na nossa vida. Eu não posso dizer assim: eu sou manso. Aí outro irmão dizer: não, eu sou humilde. Outro diz: não, eu tenho a paz. Não, essas são qualidades que estão inseridas em cada um de nós. O crente que é pobre de espírito, irmãos, ele também é manso. Ele tem fome e sede de justiça. O crente que é pobre de espírito, ele reconhece, ele chora na presença de Deus. O crente que é pobre de espírito, o servo de Deus que é pobre de espírito, ele também, irmãos, leva a paz, propaga a paz. Ele tem esses valores do reino. E é por isso, irmãos, que é de tamanha importância esse ensino. Quando eu estudava esse capítulo 5, várias vezes pregamos já sobre esse capítulo, e a gente se detém somente nas bem-aventuranças. Mas hoje, enquanto eu estudava, meu coração estremeceu, irmãos, porque cada característica que Jesus falou aqui, irmãos, eu estava pedindo para Deus: Deus, eu preciso achar em mim isso. Eu preciso ter em mim, Senhor. Eu preciso ter em mim para fazer parte desse reino. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e nos ajude. Nas demais, irmãos, mensagens, os irmãos vão ver que Jesus nos chama com o propósito de ser a luz do mundo e sal da terra. Ensinos gloriosos, ensinos maravilhosos que nos fazem, irmãos, saber qual é a importância que temos nesse reino e quais são os deveres que temos desse reino, a qual nós pertencemos, a qual o próprio Jesus, na oração dominical, ele vai dizer: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu e você, querido, fizemos parte de um reino totalmente inverso ao que nós vimos aí fora, mas é o reino do nosso Deus, a qual servimos, e em breve voltará para buscar a sua noiva. Deus abençoe. Passo a direção ao pastor Leonardo, que vai fazer como o Espírito de Deus lhe conceder.